que é como surgiu a ideia do nosso portal. Então, lá em 2009, nós nos vimos com um grande problema, que era o gerenciamento de informações. E esse problema ele tinha basicamente 3 dimensões. Primeira dimensão, as informações internas, informações do negócio. Talvez a empresa de vocês seja um pouco mais madura e tenha isso muito bem detalhado e organizado. Mas a nossa empresa, perguntas simples como qual é o nosso spend anual, levava-se assim meses para ser respondido. Eram 15 relatórios do SAP, baixando, juntando tudo em planilha, filtrando, e depois de 2 meses a resposta vinha, e qualquer questionamento, já ficava, a informação se tornava frágil. Informação básica do básico. Qual o preço médio de um determinado material ao longo do ano? Também, nós temos um SAP, ou seja, a informação está lá. Mas para extrair essa informação, era coisa assim de uma semana, tirando relatório, gerando e organizando. Quanto compramos de nossos principais insumos, né? Nós compramos muito fertilizante. Quantas toneladas de fertilizante nós compramos na última safra? Quantos compramos no último mês? Na última semana? Informações básicas que, para qualquer negociador aqui, se você não tem essas informações de maneira fácil e rápida, as negociações tendem a ser mais difíceis. Essa é a primeira dimensão do nosso problema. Como gerenciar as informações internas. Do outro lado, como gerenciar informações externas, informações de mercado. Então, quem são nossos fornecedores estratégicos? Como monitorar indicadores econômicos e drivers de mercado? As fontes são inúmeras, né? Então tem indicadores que vêm de Banco Central, indicadores de metais que vêm da LME, alguns vêm de Cru Monitor, Agência Estado, uma série de fontes. Hoje o comprador não tem mais tempo para entrar no site da LME, baixar as informações e analisar, pelo menos lá na nossa empresa. Então as informações já têm que chegar todas prontas para ele. E como organizar essas informações de maneira padronizada e sistêmica, para que elas se mantenham atualizadas. Quando a gente fala de resultado, muitos aqui são cobrados por savings árduos. Quando você luta o ano inteiro e consegue atingir suas metas, vem aquela primeira questão ali. Não, legal. Vocês atingiram os savings planejados. Agora eu quero saber como estão os nossos preços de óleo diesel em relação ao mercado. Aí essa pergunta, por muitas vezes, fica sem resposta, ou alguém dá uma gaguejada, tenta sair pela tangente respondendo outra pergunta, ou acredito que algumas empresas até consigam responder isso de maneira pragmática. Então, a segunda dimensão, gerenciar informações externas. E a terceira dimensão, e talvez a mais importante, é a questão do conhecimento das pessoas. O conhecimento que está na cabeça das pessoas. Então, como a gente transforma algo que está na cabeça de cada um aqui, de cada um dos negociadores, cada um dos analistas, dos gestores, em conhecimento? Como fazer isso? Se a gente conseguir responder essa primeira pergunta e conseguir atingir esse objetivo, como tornar esse conhecimento colaborativo, para que todos tenham acesso a esse conhecimento? E a terceira, eu acho que estava conversando faz 5 minutos aqui com o Evandro, a questão de pessoas. Como está difícil você recrutar pessoas de alta performance para a área de suprimentos. Então, se está difícil recrutar, imagina perder uma pessoa-chave, um talento da empresa, aquela típica pessoa que, se sair da empresa, além de levar um caminhão de informações estratégicas, ele forma um buraco de conhecimento, de capital humano na empresa, que você vai demorar 2 anos só para cobrir o buraco. Enquanto você deveria estar nesses 2 anos se desenvolvendo ainda mais, gerando ainda mais valor para a empresa. Então esse era o tamanho do nosso problema em 2009. Legal. Então quais eram os desafios para responder a todas aquelas perguntas? Primeiro,
Quando você fala de um projeto de tecnologia de informação, você tem uma série de stakeholders, mas você precisa identificar quem é o principal stakeholder. No nosso caso, eram os negociadores. Então, a primeira atividade básica é entender exatamente as reais necessidades dos nossos negociadores. Então, o que eles precisavam saber, o que eles precisavam visualizar e como eles precisavam visualizar. Qual a granularidade das informações, por planta, por fornecedor, qual o cubo que eles precisavam ter. Depois, toda solução de tecnologia, se ela for lenta, se o sistema cai, se ele não é amigável, ela tende a cair no desuso. Ela tende a ser esquecido e aí tem o gestor, o gerente para ficar cobrando, o analista para utilizar, para preencher, para navegar. Então, nós éramos um pouco até freak por performance. Nós queríamos que o nosso sistema fosse muito mais rápido do que o SAP, do que o Excel, do que qualquer outra ferramenta. Essa era uma outra premissa. A nossa área de inteligência tem 4 pessoas. Então, nós não tínhamos recursos para manter toda a base de informações internas, externas e o conhecimento dos negociadores atualizada de maneira manual, ou upload, ou fazendo inserções manuais, porque a gente tem uma série de outras atribuições também. Então, tínhamos que buscar uma maneira automática de manter as informações atualizadas. E promover a cultura da colaboração, né? Então, treinar os nossos negociadores a importância de você colaborar com informação, com conhecimento e trocar conhecimento com outras pessoas. Então, até pegando alguns ganchos do Nelson, que ele falou bastante sobre inteligência, aqui está a pirâmide da inteligência, a pirâmide do conhecimento. Nosso principal desafio era tornar essa pirâmide num ciclo. Então, a pirâmide sai de dados aleatórios espalhados por aí. Quando você organiza esses dados, você começa a ter informações. E aí, quando alguém utiliza a sua massa crítica trabalhando em informações, você começa a gerar conhecimento. Para só depois de muito trabalho, muito estudo e muitas análises, você chegar no nível de sabedoria. Então, essa é a pirâmide. Agora, como fazer essa pirâmide de maneira cíclica? Porque muitas vezes o conhecimento gerado, a sabedoria gerada, né, geralmente especialistas chegam nesse nível de sabedoria. Como fazer isso voltar para o sistema como um dado ou como uma informação para ser input de uma outra estratégia, uma outra tomada de decisão? Como? Esse era o nosso desafio. Estratégia. O nosso antigo presidente e hoje presidente do conselho, Rubens Ometo, sempre falava que sonhar grande e sonhar pequeno era o mesmo preço. Então ele sempre sonhou grande, e grande mesmo. Então a gente não podia desapontá-lo. Então nossa ideia era pensar muito grande, pensar em resolver todos aqueles problemas, com todos esses roadblocks, de uma maneira. Só que a gente sabia que se a gente quisesse abraçar o mundo e o problema de uma vez só, talvez a gente cairia. Então vamos começar pequeno, vamos atingir alguns dos bichos menores para ir crescendo. Só que vamos escalar e agir rápido, porque o problema é grande e a gente pode levar muito tempo para conseguir resolver. Então qual foi a nossa ideia? De um lado nós tínhamos informações internas, informações do negócio, de outro informações de mercado, as informações externas e o conhecimento das pessoas. A ideia, que parece simples, era juntar tudo isso num banco de dados único. Se a gente conseguir juntar todas essas informações num banco de dados único e de forma sistêmica e organizada, já é um passo grande, porque a gente consegue consolidar toda a base em um lugar só. Informações de SAP, informações da agência Status, da Atamark, o conhecimento das pessoas, né? Então, na área de inteligência de suprimentos, os analistas estão lá, desenvolvendo suas estratégias, fazendo análise de força de Porter, fazendo matriz de SWOT, trabalhando em cost breakdown, strategic sourcing, as experiências que a gente tem 60 compradores só em Piracicaba. Imagina que esses caras não produzem de conhecimento. Se a gente não conseguir um jeito de literalmente sugar essas informações e trazer para dentro da empresa para ajudar no desenvolvimento de todo mundo, nós estamos perdidos. Então o principal produto de tudo isso aqui é o gerenciamento do conhecimento, né? Que eu só coloquei alguns dos nossos
outputs, né? Gestão por categoria, comparação do nosso preço com o preço do mercado, should cost análise, informações básicas de fornecedores, que depois eu vou mostrar um vídeo que eu simulei utilizando o portal, aí vai ficar mais interessante. Então essa é a nossa ideia. Transformar dados em informações, seja fonte da onde vier, em conhecimento compartilhado. Projeto. Nosso cronograma inicial era realizar esse projeto em 2 anos, 24 meses. Graças a Deus, um pouquinho de sorte e muito trabalho, nós conseguimos finalizá-lo com 11 meses. E aqui tem 2 questões determinantes para esse sucesso, que não é o que ocorre muito na maioria dos projetos, que mostra o PMI aqui no Brasil, que tem um pouquinho de atraso. Primeira questão, contratar as pessoas corretas e colocá-las nas atividades corretas. Pessoas fazem total diferença num projeto como esse. E a segunda, como vocês podem ver no cronograma ali, a maior parte do projeto foi em planejamento e definição de escopo. Gente, enquanto você não tem um escopo com 95% de certeza da definição, você não pode passar para as outras fases do projeto. Ou melhor, você pode, mas a chance de retrabalho e a chance de aumento de custo aumenta significativamente. Então, enquanto a gente não teve a certeza do que nós queríamos, de como nós queríamos visualizar as informações, nós não fomos para frente. Então, fase 1. E essa fase está dentro ali da definição de escopo. Nós tínhamos lá as 3 dimensões de informação. Começamos pequeno, Microsoft Access, acho que é o banco de dados mais simples que existe aqui. Vamos colocar as informações no Access, só que negociador não gosta muito de Access, porque a Access tem cara feia, é difícil de mexer, a query tem que rodar. Então, não adianta a gente instalar Access no computador de todo mundo e fazer o pessoal trabalhar em Access. Negociador gosta de Excel, eles trabalham com equalização e planilha, eles gostam muito de Excel. Então, vamos prover uma solução amigável para esse stakeholder, planilha de Excel. E aí conseguimos gerar informações que respondem às primeiras perguntas, lá do comecinho da apresentação. Então, uma ferramenta básica que nós geramos foi a ferramenta de evolução de preços. Aqui tem um exemplo de herbicida, onde a linha azul mostra o preço médio do herbicida mês a mês, a coluna, o volume comprado em litros. E aqui pequenas análises do preço médio na safra 0708, 09010, qual foi o delta de uma safra para outra, o spend total em herbicidas. E ali em cima vocês podem ver que já é um sisteminha. Então aqueles 220 mil materiais não precisam mais ser consultados no SAP, que demora, precisa logar e tal. Você entra na rede, se você sabe o código, você coloca o código ali, dá um OK. Se você não sabe o código, que às vezes as pessoas não decoram 220 mil materiais. Então você vai na abinha do lado, escreve herbi, vai aparecer todos os herbicidas, aí você vai lá e escolhe a formulação que você precisa. Da mesma forma, consolidamos todas as informações de mercado, os indicadores econômicos, os cost drivers, petróleo, LME, Crew Monitor, numa planilha de Excel também, onde o cara pode simplesmente colocar os indicadores que ele precisa e começar até a fazer algumas correlações entre cobre e taxa de dólar. Bota os 2 gráficos, vê a correlação. Vai negociar cabo elétrico, o fornecedor do Brasil veio com um pleito porque o cobre subiu na LME, mas aqui você vê que o dólar caiu, então já começa a tornar as negociações um pouco melhor subsidiado. Também, só flaga lá o período, todos os indicadores que nós utilizamos. Algo básico, mas que faz diferença num projeto como esse. Nós tínhamos, não lembro de cabeça, mas talvez 1000 indicadores econômicos que nós utilizávamos. Durante o projeto, a gente viu que a gente não usa mais do que 300. Então, para que carregar, para que comprar e carregar todos os indicadores? Da mesma forma, existiam categorias extremamente estratégicas, como fertilizantes, e nós não encontrávamos indicadores aderentes no mercado, o que nos fez desenvolver junto com a Exalc um indicador. Tudo isso durante essa fase aqui. Um outro produto extremamente importante, já que vamos ter que
retirar a informação da cabeça das pessoas, essas informações precisam vir organizadas.